Amém? Vocês estão tímidos, né? Abra sua Bíblia aí, Efésios, livro de Efésios, capítulo 5. Na verdade, capítulo 4. Nós vamos falar hoje sobre unidade do corpo de Cristo. Esse assunto, Deus me trouxe ao meu coração essa tarde para falar com todos vocês. Efésios capítulo 4, verso 1, diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Verso 14 do capítulo 4 ainda diz assim: O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Pulem agora, por gentileza, para o versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Feche seus olhos, ó Deus. Nessa noite nós te agradecemos, Pai, por mais um dia estarmos na Tua casa, Senhor, por mais um dia te adorarmos. E eu quero, nessa noite, Senhor, entregar minha vida e todos os nossos corações a Ti. Que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem, para que nós possamos sair daqui renovados, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O tema da mensagem é a unidade do corpo de Cristo. E eu quero começar a falar para vocês sobre o que Deus tem falado comigo no texto da Bíblia, que é um texto tão importante, sobre o corpo de Cristo. Muitas vezes nós caminhamos por meio de pensamentos ao nosso redor. Nós somos influenciados diariamente, correto? Somos influenciados. Você vai à academia, você é influenciado. Você vai na escola, você é influenciado. Você vai ao trabalho, você é influenciado. Você é influenciado por tudo e por todos. Isso é um fato. Começa a andar com pessoas que cuidam da saúde, sua tendência é cuidar mais da saúde, se preocupar com essas coisas. Você começa a andar perto de pessoas hipocondríacas, que têm medo de tudo, você tende a ficar com medo de tudo. Se você começa a caminhar com pessoas que são mais ousadas, que não têm medo, que se desafiam, tendencialmente nós começamos também a nos desafiar. Por quê? O meio influencia a gente, isso não é errado. Não tem problema algum. Se o meio não influenciasse a gente, não faria sentido nós estarmos aqui. Pega, por exemplo, regiões de um país. Brasil, para a gente exemplificar. Nós estamos na região sudeste. Nós falamos de um jeito, a gente age de um jeito bem mineirinho, viçosense, lespa. Né, Barão? A gente fala lespa, todo mundo sabe o que é lespa aqui. Lá vai em São Paulo, o pessoal fala meu, o meu.
pessoas entendem. Você vai no Nordeste, tem um jeito. Você vai no Sul, tem um jeito. O meio vai influenciar a gente. Onde você nasceu te influencia. A sua família, ela te influencia seus pensamentos. Influencia pensamentos sobre futuro, pensamentos sobre passado. As suas histórias te influenciam. Existem momentos da sua vida que você pensa assim, poxa, será que eu vou conseguir? Talvez você repete, inclusive, o que a família produziu dentro de você. Não é, Nayara? Nayara, psicóloga, me ajuda. Nós somos seres gregários, somos seres que se amoldam aos outros. E não tem nenhum erro se amoldar aos outros. O que nós precisamos entender que Deus fez isso em nós. Deus, Ele nos plantou dentro de nós a humanidade, o sentimento humano de se aproximar, de querer ficar perto. Quanto nós estamos sofrendo, apesar que graças a Deus tem passado essa história da pandemia, apesar que ontem completou 600 mil mortes no país, mas nós ficamos felizes por poder ficar mais próximo de gente. Isso é Deus que planta em nosso coração. Deus planta em mim, planta em você a vontade de ficar perto das pessoas. E uma coisa que Ele plantou dentro de nós, que nós precisamos colocar dentro da nossa memória, dentro da nossa mente, diariamente, é que nós também fazemos parte de uma família, e que Jesus é o nosso maior influenciador. A família de Cristo, a família daqueles na qual nós podemos caminhar em esperança, em verdade, que nós podemos andar em propósito, que a gente tem um destino, que a gente tem um caminho. Isso faz parte de um rol, de um sotaque, de uma família, a família de Cristo. Deus, Ele nos plantou e deu-nos a igreja para que nós possamos caminhar junto em unidade no corpo de Cristo. Todas as vezes que nós caminhamos juntos, nós viemos à igreja, nós oramos, nós professamos a fé em Jesus, nós estamos declarando, nós fazemos parte de um grupo, nós fazemos parte de uma geração que serve a um Deus, um só Senhor, num só batismo, num só Espírito, numa só fé, e isso nos acalenta. Quando nós nos sentimos em unidade com Cristo, nós de fato temos um destino. E o destino, ele não se encerra aqui. As circunstâncias não se encerram aqui. Muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e pensamos na circunstância, e a gente olha e pensa assim, não, eu não vou viver segundo essas circunstâncias, porque o meu Deus é maior que os meus problemas. Isso faz parte de um sotaque de Cristo. Quando nós olhamos para a nossa fé, a nossa esperança, mesmo em meio à solidão, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio à morte, nós entendemos que esse sotaque faz parte de uma família. E quando nós internalizamos isso dentro de nós, quando nós integramos essa visão dentro do nosso coração, nós passamos a caminhar em unidade com Ele. Amém? Deus, Ele quer que eu e você coloque dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, o sotaque dEle, o jeito dEle. Ele enviou um Filho amado para que morresse por mim e por você. Você acreditar nisso faz você estar dentro desse grupo. E todo mundo que faz parte desse grupo, ele é convidado a viver numa perspectiva de fé, Lívia. Numa perspectiva de acreditar que tudo é possível nele. Nós passamos a entender que nós não somos o centro do universo. Nós não somos, as coisas não se encerram em mim ou você. Tudo não é por nós, tudo é por Ele. Nós começamos a entender a linguagem do reino de Deus. E isso, Paulo, ele começa a falar com a igreja de Éfeso, uma igreja grande, potentosa, uma cidade cosmopolita da época, uma cidade que tinha porto, uma cidade grande. E Deus usa Paulo, o apóstolo Paulo, para dizer para eles, vocês precisam entender o propósito disso tudo. E lá no verso 14 ele começa a dizer, o propósito é que não sejamos mais crianças, neófitos na fé. Essa semana a gente está vivendo um problema assim, né? Eu estou acompanhando lá na internet. E a gente está com um problema aí da maconha do Justin Bieber, né? Justin Bieber
Segundo o Luca lá, como é que chama? O Luca Martini falou que além da música dele, ele está usando droga também, outro tipo de droga, né? Sacanagem. Mas o Justin Bieber, um tempo atrás, declarou crente e tal, discípulo de Jesus, e agora ele está vendendo maconha também, tá nessa onda. Mas ele tem a música, né? Aquela música, que tem uma musiquinha bem legal, ele fala que ele vende a maconha dele lá na Califórnia, né? Georgia, não é essa? Vocês não conhecem Justin Bieber, gente? Vocês estão muito crentes. Justin Bieber surgiu na época que cantava Baby, Baby. Eu era criança. E hoje ele é um menino adulto. Então eu descobri que ele era crente esses dias. Achei bonito ele cantando lá, girê, com o pessoal da Elevation Worship. Tem muita gente escandalizada porque o Justin Bieber que era crente, agora é um crente maconheiro, né? Assim, vende a maconha e tal. Vocês estão olhando para mim com cara de sério, mas é verdade. E tem uma galera desesperada por isso, querendo abandonar a fé, porque o Justin Bieber começou a vender maconha. Isso está errado, isso não pode, porque ele estava louvando, me ama, ele me ama. Ao mesmo momento que eles soltam palavras de adoração a Deus, ele solta a venda. Isso começou a abalar o mundo cristão, o mundo gospel, esse mundo bonito, cheio de estrelas, cheio de gente. Mas do ponto de vista dessa família, o Justin Bieber, ele é igual a mim, igual a você. Não interessa, ele tem 199 milhões de seguidores no Instagram. Do ponto de vista da família de Deus, a Lívia é igual quem é a maior influenciadora do mundo, a Fabiola Melo. Não existe filho maior ou filho menor. Não existe alguém extremamente rico, extremamente popular, extremamente poderoso na família de Deus, porque todos são como ele, iguais. É uma família que não tem filho predileto, é uma família que não tem filho mais bonito que o outro. Ele olha para mim, para você, como filhos, como pai. E aqui ele diz que é um só Deus e Pai de todos. Nós, enquanto cristãos, enquanto não crianças na fé, nós não olhamos para o Justin Bieber. O problema é que a igreja muitas vezes coloca esperança no Justin Bieber. Ele tem 199 milhões de seguidores, então 199 milhões de crentes. Não é, cara. A gente quer converter pessoas para a família, para que elas tragam através da popularidade delas. E Jesus diz para nós, não é sobre pessoas, é sobre Ele. Enquanto nós olharmos para alguém, admirarmos alguém e achar que Ele vai levar pessoas a Cristo, nós vamos falhar, porque nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O membro nobre dessa família se chama Jesus de Nazaré. Não interessa se nós temos 199 milhões de seguidores, ou se nós temos apenas um. Jesus, ele olha para mim, para você e diz, você é meu filho amado, a quem eu comprazo. Eu vou cear com você naquele dia. Você é cordeiro comigo de tudo aquilo que Deus tem. Você faz parte da família. Então, existem duas coisas que nós precisamos aprender, que o texto de Paulo começa a nos trazer. Uma coisa é viver pela ignorância, outra coisa é viver pela fé. A ignorância, ela é totalmente o oposto de fé dentro do texto de Paulo. O que é ser ignorante para Paulo? O fruto da ignorância, é a total separação de Deus. Quando nós andamos com os nossos pensamentos separados de Deus, nós nos tornamos ignorantes, o velho homem. Ele começa a dizer, o pensamento que se distancia do propósito de Deus produz a ignorância. O ignorante, ele peca por ignorância. Ele não sabe qual que é o rol de palavras dessa família. Já viu quando você está num grupo, aí chega alguém de fora, meio out, aí ele chega, aí pega o bonde andando, aí a galera que está na turma assim, fala assim, esse daí está querendo se enturmar, porque está pegando o bonde andando. Não pega o bonde andando. A linguagem dessa família se chama Cristo. A linguagem dessa família se chama eu ceder as minhas vontades às vontades de Deus. Mas aí nós começamos a perguntar, o que é isso? Paulo, ele nos dá a resposta. Paulo ele nos dá resposta. Ele fala que crianças, elas são levadas de um lado por outro, por ondas. Eles são jogadas para cá e para lá por ventos, por doutrinas. Mas quem tem
fé, razão. Ele diz, segue a verdade em amor. E ele completa, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O meu convite a você nessa noite, um convite ao meu coração, a sua reflexão é, nós precisamos de deixar a ignorância de lado. Ser ignorante é ceder aos nossos próprios pensamentos. E eu e você temos razões suficientes para ceder às nossas vontades. Quantas vezes a gente está nas nossas casas, a gente fica auto-piedade, sabe? Nossa, mas eu abro mão de tanta coisa. Vou à igreja, eu sirvo a Deus, eu não estou... Aí começa aquela história, né? Tipo as perguntas do André Valadão lá, é pecado isso? É pecado aquilo? Aí você acha que você está uma pessoa mais santa do mundo. E na verdade você é como qualquer um. E nós começamos, sabe, Rafaela, a pensar assim, poxa, mas eu abro mão de muita coisa, então quer dizer que eu posso fazer aquilo? Quer dizer que é só um pecadinho? Quer dizer que é só um pedacinho que eu posso experimentar? E nós caímos na lógica da ignorância. Porque a ignorância gera em nós insensibilidade à vontade de Deus. E quando nós somos insensíveis à vontade de Deus, nós não mais entendemos a linguagem da família. Nós nos revoltamos contra Deus. Isso acontece. Nós nos revoltamos muitas vezes sim. Nós olhamos a situação ao nosso redor e começamos a pensar, poxa, mas eu não prospero, os meus planos não prosperam, tudo que eu faço não dá certo, a minha família não é do jeito que eu queria, eu não tenho uma pessoa que eu queria que estivesse do meu lado, Deus, mas eu queria isso, o Senhor não me dá, como se fosse obrigação de Deus nos dar essas coisas. Pensamento ignorante. Nós começamos a amar o que é do velho homem. O que é velho homem? Sobretudo o pecado. Amar a nós mesmos, que é um pecado maior que amar você mesmo, ao ponto de idolatrar-se a si próprio. Nós nos amamos tanto que a gente se sente no direito. Isso é difícil, gente. Isso é a razão do evangelho. Não acha que isso é fácil não, tá? Porque às vezes a gente fala aqui, poxa, mas é tão fácil não me amar a mim mesmo. É óbvio que a gente quer o egoísmo. A gente quer o nosso bem. Para que a gente quer servir a Deus? Muitas vezes a gente vem à igreja porque a gente quer um benefício. Está errado isso? Não está não, nós somos humanos. É errado a gente não assumir isso. É errado eu não assumir que eu sou miserável, pobre, nu, que eu preciso de Deus e que Deus precisa vir sobre mim para que eu me renda a Ele. Render a Cristo não é fácil, é uma linguagem contrária ao mundo, gente. Não é fácil um jovem se render a Cristo. E não bote na sua cabeça que é fácil não, porque não é fácil. É por isso que tem um preço alto e tem um prêmio alto. Eu aprendi na vida que tudo que é difícil tem uma recompensa muito maior. Tudo que é duro te traz uma recompensa muito maior que você imagina. Tudo que te custa muito, tudo que te machuca, lá na frente vai te fazer crescer. Crescimento, quando a gente deixa de ser criança, quando a gente deixa de falar de menino, né? Quando eu era menino, falava quando menino, agora que eu sou homem. Sabe? Ser homem não é fácil. Ninguém nasce homem. Ninguém nasce homem formado. Nasce do sexo masculino, do sexo feminino. Mas a gente aprende ao longo da vida, com as pancadas da vida, a ter responsabilidade, a ter caráter, a saber lidar com a situação. Você pode ter o pai mais rico do mundo, o pai mais pobre do mundo, a mãe mais rica do mundo, a mãe mais pobre do mundo, mas a vida vai te levar para um caminho onde você vai ter que tomar uma decisão difícil. E é na hora da decisão difícil que separa homem de menino, mulher de criança. É na hora que você tem que assumir as suas responsabilidades, não é debaixo da saia da mãe, ou debaixo do terno do pai, sei lá. Mas é na hora que você tem que tomar suas próprias decisões. É na hora que a gente olha e percebe que nós estamos por nós mesmos. Para todo mundo chega essa hora. Tem pessoas que isso chega muito cedo, muito precoce. Crianças que precisam fazer isso. Quantas histórias a gente vê? Crianças que têm que assumir a criação de um irmão. Pessoas pobres que têm que trabalhar para pagar comida. Tem isso todo dia por aí. A gente vê crianças trabalhando no sinal. Sabe? Aí você vai lá no Nordeste, nas praias, a praia é maravilhosa, mas você senta lá, desculpa a palavra, mas é um inferno, porque o povo quer te vender tudo. Você senta na beira da praia, assim, que lugar lindo, aí começa. E sabe o que mais a gente observa? Crianças e velhos trabalhando.
E as crianças têm os meninos mais velhos que botam para trabalhar. 3 anos, 4 anos, 5 anos. Começou cedo demais a ser homem. Isso vai gerar um problema, porque ela não viveu as fases. Mas tem gente também que tá velho demais e não assume a postura de homem e de mulher. E sobretudo na fé. Tem gente que não quer sair de casa, que não quer sair do conforto, que não quer tomar decisão difícil. Nós só viramos adultos quando nós passamos a tomar decisões difíceis. E as decisões difíceis impactam a nossa vida. E tenha certeza, toda vez que você toma uma decisão difícil, te faz crescer. Porque é aí que você enxerga que a vida é por você mesmo. E seria muito bom que todos entendessem isso. Eu sou pai, eu quero que minha filha dependa de mim. Mas vai precisar de um momento deles tomarem as decisões deles mesmos. Ou eu vou querer tomar a decisão, manipular meus filhos a vida toda? É duro para um pai dizer isso. Que se imagina minha menininha que me abraça, meus menininhos, aquela alegria, papai. E o dia que ela fala assim, papai, eu preciso fazer isso e vai contra a minha vontade, eu vou virar e vou falar assim, não pode. Nós precisamos ensinar as nossas crianças, e aí eu falo do texto de Paulo, a saberem a decidir, e nós jovens, adultos, precisamos saber decidir, e o momento em que a decisão precisa ser tomada, e hoje é uma decisão importante para nós tomar diante de Deus, uma decisão, eu assumo o caráter de Cristo, é uma decisão difícil, é uma decisão dura, me custa caro, mas eu sei que tem uma recompensa muito maior ali no futuro, para mim e a sua vida. Essa decisão quem toma não é seu pai por você, adolescente, jovem, não é sua esposa para você. A decisão quem toma é você, apenas você e Deus. Aí você começa a participar da família do Senhor. Você abandona a ignorância e deixa de ter o que o Paulo chama de entendimento obscurecido. O pecado, você não tem mais sensibilidade a isso. E aí você começa a caminhar pelas suas próprias pernas. Os americanos, eles são muito diferentes de nós, né? Eu tenho 2 sobrinhos americanos. E a minha sobrinha, ela é muito inteligente, a Clarice. Fui visitá-los uns 4 anos atrás, em 2017 a gente estava lá. Aí lá era a época de Natal. Aí eles me chamaram para ser o Papai Noel. Coisa mais engraçada do mundo. Fui o Papai Noel lá da festinha de criança americana. Foi a coisa mais bizarra do mundo. E lá é cultural pra caramba, né? Eu vestia a roupa de Papai Noel, tinha umas 30 crianças, não tem ideia, tanto que eles me bateram. Aí tinha os menininhos mais pequenininhos, falavam, Papai Noel. Aí minha sobrinha olhava pra mim e dizia, você não é o Papai Noel. Para com isso, tio. Você nem cara de Papai Noel o senhor tem, nem barba o senhor tem. Ela tinha 7 anos. Nem barba o senhor tem. Eu falei, para com isso, Clarice, não tira o sonho das crianças. Você está enganando as crianças, tio. Aí os menininhos pequenininhos me abraçavam, Papai Noel. Eu falei, ai. Quando você vai crescendo, você não tem mais entendimento obscurecido. Você começa a falar assim, poxa, cara, mas não é isso aí. Eu lembro do testemunho do Rodolfo Abrantes, eu sempre falo sobre isso. Ele conta que ele começou a fumar, ia à igreja, fumava, ia para a igreja. Chegou um momento que ele falou, peraí, não faz muito sentido eu ficar fumando. Ninguém chegou nele e falou, você está em pecado, você está fumando. Mas ele mesmo tomou a decisão de não mudar. Ele foi crescendo na fé. E eu lembro da minha sobrinha, que a gente estava numa padaria. Lá tinha aquelas casinhas de doce de açúcar para montar. Eu falei assim, deixa eu te ajudar, Clarice. Ela, não, deixa que eu faço por mim mesmo. As crianças são ensinadas desde pequeno a fazer por elas mesmas. Nós somos muito assistencialistas na família também. A gente quer fazer tudo pelos nossos filhos. A gente quer cuidar, a gente quer dar tudo na mão. O problema é que com o tempo vai passando, nós precisamos deixá-los tomar as próprias decisões. Isso Deus fala através da fé. Paulo, ele nos diz que a razão de Cristo é a decisão que nós tomamos por Ele. Será que nós tomamos as decisões por Cristo de fato? Será que eu e você, nós estamos com o coração assim? Sabe, Dimar? Cristo, você é o meu Deus. Você é a razão do meu viver. Será que nós estamos tomando essa decisão difícil? É cruz, vida de cruz. Nós não oferecemos algo que vai afagar a sua dor. Nós oferecemos a razão, a verdade que liberta.
E ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, mas seguir a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Olha que interessante, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se mesmo em amor, na medida em que cada uma parte realiza a sua função. Todos nós temos função na família de Cristo. A palavra nos diz que esse sentido, ele começa a mexer com nós. E como a gente vence a ignorância? Como você vence a ignorância? Primeiro, despir-se do velho homem, daquele velho entendimento. O que é velho entendimento? Às vezes a gente fala assim, as coisas do mundo, as coisas de Deus. Às vezes a gente separa muito. Velho entendimento é o pecado, gente. É o pecado. Viver para mim mesmo, o egoísmo, viver segundo as minhas próprias vontades, né? E as pessoas, você quer ver algo se destruir, deixar alguém viver na própria vontade, né? Ele mesmo se destrói. Imagina a pessoa, sabe qual que é a minha vontade, Rafaela? Comer burgão, pizza, todo dia, mano. Sobremesa, aquele sorvetão, sabe quando você come hambúrguer, aí o Hugo tá aí, aquele sorvetão, não quero estar na academia malhando, correndo, pegando peso, pra quê? Eu quero comer coisa boa, né, ô Vinícius? Todos os dias. Aí de vez em quando dá aquela depressão que você comeu, dá aquela dor no estômago, e você toma um sorrisal, aí come de novo. Não é assim? Aí você come bolo, doce, bolo, hambúrguer. A última vez que eu fui, que eu viajei, né? Falando da pandemia, a gente foi para o Canadá e depois a gente passou nos Estados Unidos e o dólar estava muito alto. Estava tipo muito alto mesmo, estava já 5 conto. E sério, quando você viaja de uma semana, você converte. Não tem como não converter. Tipo, eu fiquei 10 dias. Então eu estava pensando assim, caramba, eu estou pagando aqui 15 conto para mim e para minha mulher no Burger King, isso está virando quanto? Você vai no restaurante, os restaurantes bons lá fora são caros. Caros assim, $30, $40. Mas multiplica por 5, 6. Então você senta na mesa, se for comer churrasco lá fora, gente, é muito caro. Muito caro. Aí eu comecei a comer muito burger. Ia no Five Guys, aí eu ficava mudando. Eu ia no Five Guys, depois eu ia no McDonald's, depois eu ia no Burger King. Chegou em Viçosa, não aguentava mais, meu estômago estava ferido, de tanto comer aquela coisa ruim. Aí eu comi arroz e feijão pra caramba, engordei uns 5 quilos. Não é difícil você decidir, eu tinha motivo, estava caro, eu queria economizar grana. Estava viajando, eu e minha mulher, imagina, fazer mochila, eu e minha mulher depois de casado, só nós dois. Mas estava curtindo, mas a vida não é uma curtição, a vida não é feita de hambúrguer todo dia. A vida não é feita de pizza todo dia, de doce todo dia. A vida chega uma hora que você precisa tomar decisões. Você não vai à academia porque é bonito para postar, né? Não é isso não, você vai porque precisa. Chega uma hora que você tem que dormir. Aí não tem como dormir porque as crianças estão tão novas, você precisa cuidar. Chega uma hora que você precisa fazer. Amanhã eu estou indo para Belo Horizonte, a minha menininha vai passar por um processo cirúrgico. Eu não queria ir, mas eu tenho que ir. Entende? Chega uma hora que você olha para o médico vira para você ali e fala assim, ó, você precisa fazer isso. Você olha para o médico e fala assim, não dá, filho, precisa. Esses dias eu falei para o médico, não, mas minha filha não precisa disso. Ela olhou para mim e falou, quem disse que não? Você está enganado. A palavra de Deus, ela fala isso para mim e para você. Às vezes você fala assim, Deus não precisa ser assim, não precisa ser tão rigoroso, tão radical. E a Bíblia olha para você e te diz, é assim que precisa ser feito. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa abrir mão da sua vontade. Você precisa aprender a tomar escolha difícil. No reino espiritual não dá para viver todo dia de bênção, de promessa, de vitória. Você precisa de viver, de negar-se a si mesmo. Não tem como alguém ser saudável espiritualmente só recebendo coisas boas. Não tem como você crescer, alguém só falando, poxa, Hugo, mas você é tão legal, cara, você é bacana demais. Não tem como crescer no meio da bajulação. Há um engano, é auto-engano. Você mima, fica mimado. Você precisa dizer não, você precisa colocar limite. Você precisa colocar espaço onde tem e tirar onde não tem. Cresce. É assim que cresce. E Paulo está nos dizendo, não sejais meninos na fé. Não busque todo dia achar que você é o centro da vontade de Deus, porque não é. É Jesus.
E começa a orar, a jejuar, a buscar a face de Deus, a clamar ao Senhor, render-se a Deus espiritualmente. O preço chega para todo mundo. Chega, porque chega uma hora que você se sente vazio. E sentir vazio é uma coisa mais comum nos dias de hoje. Você sente um vazio existencial tão grande, que você já não sabe mais o que fazer. Aí vai para o psicólogo, não consegue mais. Vai para tudo quanto é canto, não consegue mais. Por quê? Aí às vezes você vai na terapia, a mulher fala para você, o moço fala para você está precisando de limite. Adultos têm limites. Adultos não vivem como criança vive. Adultos tomam decisões difíceis. Adultos caminham por caminhos tortuosos. É assim que é a vida. Na fé também. Adultos, sejais adultos na fé. E seja, para ser adulto, eu preciso de renovar essa mente, renovar esse espírito, mudar a minha mente. E ele disse: revista-se do novo homem, semelhante com Deus, com 3 coisas: justiça, santidade e verdade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ser adulto, gente, é assumir as pancadas. Rocky Balboa, eu vou fazer uma citação clássica. Rocky Balboa fala o quê? Quem assistiu todos os Rock? Outro dia eu assisti todo de novo. Adoro assistir os filmes do Rock. Do 1 ao 5, aí vai o Creed 1, Creed 2. Muito legal. Aí tem a frase dele para o filho dele, qual que é? Ninguém vai te bater tanto quanto a vida. Mas o segredo não é o quê? Eu esqueço a frase. Ajuda, Google. Google me ajuda a pregar. Ó, Rocky Balboa. Vocês não sabem dessa frase? Rocky Balboa, frase. Eu não consigo recitar, ó. A frase do Rocky é para o filho dele. Acho que é lá para o filme 5, já ele está velhinho. O filho fica bravo porque vai lutar com um cara jovem. Ele olha para ele e fala assim: ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas a questão não é o quão forte você consegue bater. É o quão forte você consegue apanhar e é continuar seguindo em frente. É o quanto você consegue aguentar e continuar seguindo em frente. A vitória é feita assim. A vitória é feita assim. Caminho tortuoso, caminho difícil. Caminhar na fé, gente, não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui todos os dias. Não é fácil, mas tem recompensa. A pessoa que quer um corpo saudável, ela luta lá na frente, já tem uma recompensa. É impossível você ter um corpo saudável sem haver sacrifício. E a palavra nos diz: revesti-vos em justiça, santidade e verdade. E para encerrar, abandone a velha vida. Tenha disciplina devocional. E isso é o que mais aflige os nossos dias. Nós queremos ser adultos na fé, mas nós não fazemos devocional. A gente não ora. A gente não lê a Bíblia. A gente não jejua. Mas tem um segredo, tem uma coisa. Não. Ora, jejua, lê a Bíblia, faz devocional. O que é a primeira coisa que a gente faz quando acorda? Pega no celular e vê rede social. Perdeu a chance. O que você faz depois? Correria. Toma café correndo. Faz tudo correndo. Não percebe Deus querendo falar com a gente. Acabou o dia. Aí você deixa para ler a Bíblia qual horário? 11 horas da noite, na hora que você está caindo de sono. Você pega a Bíblia, na hora que você pega, o que você faz? Dorme. Dorme. Ou, às vezes, depois que você assiste televisão um tempão, meia-noite, 1h da manhã, sei lá, 4 horas da manhã, os meninos mais jovens, vai pegar a Bíblia, não vai dar certo. Que seja o nosso primeiro alimento, a palavra de Deus. Bote uma Bíblia no seu celular. Tem as músicas certas para você ouvir quando você acorda. Coloca uma música, você não consegue ler a Bíblia, coloca lá. Que o Senhor te abençoe. Começa a criar cultura de devocional. Se não houver devocional, não há vida com Deus. O cara que é saudável, ele vai lá, acorda, toma um shot com aquele trem lá, sei lá, própolis. O que é? Própolis, limão, açafrão, coisa horrorosa. A nutricionista passou aquele trem para mim, quase vomito. Aí você fecha assim, joga de uma vez só e pronto. Agora eu estou tomando quase 1 litro de água antes de comer qualquer coisa. Imagina, quase 1 litro de água, aquele trem desce nesse gelo. Misericórdia. Pega a Bíblia e lê um versículo, gente.
Façam devocional. Na internet tem lá, como fazer devocional, como fazer isso. Para de florear coisa que é simples. Abre a Bíblia, leia lá, leia um versículo e medita. Medita. Começa o dia depois. Ajoelha. Fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Me ajude. Abre as portas para mim. Amém. Tchau, começa o dia. Medita no Senhor. Viu uma coisa ruim, fala, não xinga. Fala, oh, Jesus, me ajuda. Devocional, disciplina. Nós falhamos, a nossa geração falha, eu falho nisso. Porque eu faço a primeira coisa, eu pego o celular. Essa semana o WhatsApp, no Instagram parou, a turma ficou louca. Louca, pirou. Ai, ai, ai. Quase mataram o Mark. Como aquele homem deve ter sido xingado, né? Ah, tá vendo? É por isso. Esse cara fica com hegemonia, só ele é dono. Teoria da conspiração para tudo quanto é lado. Só porque. Aí voltou, todo mundo aquietou. Aí você está lá assim, nossa, voltei. Não demonize, eu não estou demonizando rede social, não. Não demonize. Mas saiba o lugar dela. Saiba o lugar da pizza, saiba o lugar do hambúrguer, coma de vez em quando, mas saiba que você precisa ter uma vida saudável. Espiritualmente seja assim. Meninos comem desenfreadamente, meninos fazem o que querem, mas à medida que ele cresce, você vai colocando limites. A minha menina é assim. Ela gosta muito de pão. Ela acorda pedindo pão. Pão com inhão. É pão com requeijão. Ela fala assim, papai, pão e inhão. Aí eu dou pão com inhão com ela de manhã. Pão com requeijão. Aí, dá na hora do almoço, pão e inhão. Eu falei, não, agora é papá. Aí ela começou a falar, papá. Eu sento ela, faz uma bagunça. Vocês não têm ideia, bagunça. Ela bota arroz no cabelo. Iogurte, ela pede iogurte, já é tetete. Depois que ela come o pão, ela fala assim, pai, tetete. Aí eu dou o tetete para ela. Ela pega o iogurte, passa no cabelo. Aquela coisa louca, sabe? Tem dia que você vai ver a menina tá com o cabelo dessa altura, moicano, sabe? Hidratando. Aí na hora do almoço eu dou um banho, dou papai, ela suja mais ainda, fala, bagunça, eu não ligo de limpar, mas ela faz a bagunça dela. Dou banho, aí eu já olho assim, tá na hora de quê? Mimi, papai. Eu pego a cobertinha, ela abraça a cobertinha, dá um sorriso, deita, dorme umas 2 horas. Ela acorda enfurecida, com fome. Papai, a menina vive comendo. Papai, aí eu falei com o pessoal, que ela estava comendo pão o dia inteiro, gente. De tarde, pão. Aí as meninas que trabalham lá em casa, a Isabela ficava estressada, toma pão, menina. Que ela acalma, né? Eu falei, pode parar de dar pão para essa menina de tarde, que já é gordinha. Depois vai me culpar o pai ainda, porque deixou comer. Que eu falo, né? Minha luta com gordura vem de pequeno. Eu tinha 3 anos, eu bebia Coca-Cola, comia coxinha e esfirra. Lógica não, minha avó, fui menino criado de vó. Como é, né, varão? Como é que hoje eu vou querer ser saudávelzão? Difícil, velho, né, Hugo? Comia pão, coxinha com refrigerante, 3 anos de idade, não tem lógica não. Eu tenho uma foto e era na garrafa, cara. Gente do céu, eu não quero que minha menina lembre de mim, né? Aí eu falo, pode parar, dá fruta para ela. Aí ela gosta de uva, como um cacho de uva, mas não está comendo pão. O que está acontecendo? Eu estou dando limite para ela. Das 7h30 da noite eu olho para a Isabela, ela está assim, papai, Mimi. Eu falo, filha, está cedo, menina. 7h30 você vai acordar amanhã, 6 horas da manhã. Estica um pouquinho, dorme às 8. Às 8 eu pego ela, abraço a Isabela, ela me abraça. Eu falo, vamos cantar uma música? Vamos. Aí canta Porque Ele Vive. Ela canta comigo. E ela gosta também da bênção, que ela canta o coro. Amém. Ela fica cantando comigo. Vamos orar? Vamos. Aí eu oro por ela, aí eu começo. Senhor, abençoa Isabela. Abençoa mais quem, Isabela? Ela, papai. Mais quem? Mamãe. Mais quem? Auá. A Laura chama Auá. Auá. Mais quem? Irmão. Mais quem? Vovó. Mais quem? Tia Nem. Amém? Aí não, eu falo para ela assim, em nome de Jesus, ela, amém. Vamos dormir, filha? Ela me dá um beijo. Aqui, deita. Dorme o resto da noite. Deus às vezes faz isso com a gente. Eu fico reparando com a Isabela, tipo assim, Deus, Ele quer nos ensinar a viver. Primeira coisa que ela faz de manhã, ela grita pro pai. Mas 6h da manhã. Aí você acorda naquela paciência, né, de Jó. Com a menina pedindo pão, aquela loucura.
Mas você está lá, você está presente. Entenda, aqui a palavra está dizendo um só Deus e Pai de todos. É como se nós acordássemos, pedíssemos pão para Deus. Deus te dá pão com requeijão de manhã. Espiritual, gente, te alimenta. Você fala, papai, eu quero pão com inhão. Deus reconhece, te dá. Mas você vai pedir pão com inhão na hora do almoço. Você fala, não, está na hora de comida. Aí se à noite você quer, eu quero pão com inhão. Não dá, né? Vai comer uva. É isso, a vida com Deus é abundante. Porque Ele cuida de mim, cuida de você. E a Bíblia diz que isso traz cura para mim e sua alma. Você vai ter limite e vai chegar um momento da dor, você vai entender, papai me dá pão com requeijão no horário certo. Deus, Ele quer que você faça parte dessa família. Amém? Você está entendendo a mensagem nessa noite? Deus, Ele quer que você faça parte dessa família que entende que Ele é pai de todos nós, não é pai só do Pablo, não. Ele é pai de todos nós, e como pai, Ele cuida do Pablo, Ele cuida da Manu, Ele cuida da Rafa, da Luísa, da Thaís, cuida da Tati, de todos nós, Alveni. Todos nós, Robertinho, todos nós Ele cuida. Às vezes a situação está difícil, está ruim, mas você sabe que Ele está cuidando de você. E como funciona o relacionamento, Alexander? Quando você está mal, triste, você sabe que você pode falar, papai, preciso do Senhor. Cria um relacionamento com Deus, e à medida que for crescendo, isso muda. À medida que você vai crescendo, eu já não vou deixar ela mais sujar o cabelo tudo, eu vou ensinar. Eu vou ensinar ela, não, filho, não pode fazer isso não. Não pode fazer aquilo outro. Você não pode, você começa a ensinar. É a lei da vida, gente, é a lei de todos. E aí, você vai crescer um adulto na fé. E para encerrar, Deus, Ele nos dá uma igreja como instrumento para amadurecer a minha e a sua fé. Ele me dá a você uma comunidade de fé, para você amadurecer, para você crescer em comunhão, em riqueza. Todo mundo comendo pão com requeijão de manhã espiritual, e uva de tarde. Todo mundo se alimentando. Paulo, ele vê a unidade da igreja, o antídoto quanto às falsas esperanças, quanto os falsos profetas, quanto os falsos ensinamentos. Pela unidade nós conseguimos acreditar na esperança e a experimentar a Cristo. Deus tem expectativa para mim e para você serem supridas. Coloque elas no Senhor. A unidade vai trazer para nós a esperança. E a palavra diz lá em Romanos que ela não nos decepciona. Amém?